Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. Que alegria a gente cantar que nosso Deus é um Deus digno. E louvo ao Senhor também pelo privilégio de a gente orar cantando. Queria que você, sempre que você estivesse no momento do louvor, pensasse nisso. O culto, ele começa, a vida do crente é um culto contínuo. E o nosso período de cânticos é um período muito importante, porque a gente está proclamando a palavra, derramando a nossa vida em oração, em contrição diante dele. Então, a gente deve aproveitar todos os momentos. A palavra de Deus diz que a gente deve salmodiar, cantar, entoar hinos e cânticos espirituais ao Senhor, e assim nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz Jesus para a nossa vida. Irmãos, queria também que a gente pensasse nesse momento da meditação da palavra de Deus, que muitas vezes o meditar na palavra, lidar com o conhecimento de Deus, ele exige de nós alguns condicionamentos. Condicionamento da mente, condicionamento do coração. Não tem outra palavra para falar aqui. Você pode trocar condicionamento por outra que fica melhor para você entender o que eu quero dizer. Mas a gente tem que adequar a nossa mente e o coração para cultuar a Deus. E isso é muito importante, por quê? Porque é nesse momento que a gente percebe a nossa fome e sede por Ele. Irmãos, eu não tenho medo nenhum de dizer isso para mim e dizer isso para você, com base em, se a gente olhar a palavra toda. O pecado mata a nossa fome por Deus. É a coisa mais horrível quando você está em atividade com as coisas de Deus, mas você não tem fome por Ele. Não sei se você já parou e ficou em algum momento da tua vida assim. Você vai levando a vida, mas seu tanque está vazio. Ou tá perrengue. Tem até um livro que fala isso, andando com um tanque vazio. Então você vai andando com o tanque vazio, mas você fala, Deus, eu não sinto falta de Deus. Não sinto necessidade dele. Mas eu sei que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu estou falando sentir, dando voz à nossa expressão. Mas o sentir não é critério para muita coisa na vida do crente. É o que a palavra diz e pronto. Mas quando a palavra está viva, a gente está adequado à palavra, aquilo o nosso coração busca. O nosso coração sente a necessidade da busca. E a busca é objetiva de Cristo e da palavra. Então eu gostaria de, nesse momento da palavra, fazer uma chamada para nós. Senhor, eu não quero meditar na palavra sem desejo, sem objetivamente querer te buscar. Senão eu vim aqui, hoje eu vim. Eu não estou falando que você veio, não estou duvidando, eu estou prevenindo a gente de pecar. Inclusive eu. Vamos avaliar a nossa postura no culto. Avaliar a nossa postura no culto. Avaliar o nosso propósito de estar aqui. Será que a gente sair de casa com um firme propósito de estar aqui? Eu quero ver Deus se revelar para a congregação, quero me reunir em torno de Cristo da palavra. Não importa se com banda, sem banda, com melhor mesa, claro que tem que ter, mas forma não garante nada. O que garante é um coração puro, humilde, que queira Cristo, que deseje o Senhor. E Deus, Ele se revela para quem deseja Ele. Então, irmãos, eu queria pedir uma chamada do nosso... Deus chama o nosso coração, inclusive o meu. Às vezes a gente se acostuma com as coisas de Deus. A gente se acostuma com o sagrado. E nessa a gente perde reverência. A gente perde reverência. E a gente perde a beleza das coisas simples da fé. E aí a gente volta para casa, minha vida... Saí, mas não cheguei, parei. Não sei como continuar, mas também não posso voltar. É a pior coisa quando acontece isso. Então, que neste momento que a gente está na palavra de Deus, a gente faça valer. Deus, eu sempre digo a vocês, no momento do louvor a gente está dizendo, Deus, o Senhor está aqui, mas no momento da palavra, é o momento de a gente dizer, eu estou aqui, fala. Tô com o olho arregalado, ouvido aberto, pode falar. Eu compareço diante do Senhor. Então, vamos comparecer diante de Deus. Ele está aqui, comprometido conosco. Mas Ele também espera que nós estejamos aqui diante dEle, dizendo, fala, Senhor, pode falar, nós queremos te ouvir. Amém?
Nós vamos meditar no capítulo 7 todo hoje, de Daniel. Então, nós não vamos ler, no início, vamos lendo aos poucos. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 7. Você pode deixar a tua Bíblia aberta e na medida em que a gente for falando da palavra de Deus, nós vamos ao texto, tá bom? Mas o título da nossa meditação nesta noite, da palavra de Deus para nós, é que o nosso Deus reina. Ontem no Fonte Jovem, a Sara chegou mais cedo e a gente estava conversando e ela disse, eu vim aqui porque eu fico agoniada. Aí eu falei, Sara, eu também fico agoniado. O que vai acontecer? Eu sou vó, eu tenho, não sei, acho que 3, 4 netos, e está chegando na escola esse negócio de ideologia de gênero, e eu não sei como ensinar os meus filhos para eles se ensinarem aos meus netos. E aí eu vejo que o meu filho está desesperado, ele fica falando que vermelho é de menina e azul é de menino, e ele, não, vermelho é de menina e azul é de menino. Ele falou, não, a gente não pode se vender a questão da cultura. E ela falou, meu Deus, eu vejo uma coisa dessa, eu acho que ele está se preocupando com a questão periférica e se esquecendo do tronco-chave. A questão não é vermelho e azul, a questão é outra. E aí ela falou, e a gente começou a conversar, e chegou a Bruna, e a gente conversando, o mundo está virado de cabeça para baixo, Jesus vai voltar, e ela, Cris, teve uma hora que ela disse, Jesus vai voltar, né? Jesus está voltando, não está? Eu falei, não sei, desde que ele foi, ele está para voltar. Isso já se passaram 2017 anos, e ele até agora não voltou ainda, mas... não, 2017 não, um pouquinho menos. Ele ainda não voltou, mas ele vai voltar, e a gente sabe disso, a gente está vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas, no meio da conversa, aí a gente comia um negocinho, e eu fiquei pensando, falei, Deus... A gente precisa se lembrar que o mundo está assim, mas o Senhor governa. O Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração nesta noite é exatamente essa. Irmãos, você não vai deixar de ver as coisas horríveis do macro para o micro. O que é do macro? Essas questões mundiais que ameaçam, que chegam lá na notícia, que bomba aí no teu celular, que ocupa as páginas principais dos noticiários e que também toca na tua questão pessoal. Chega no meu lar, na escola do teu filho, na escola do meu filho, chega na cartilha, chega aqui, lá e acolá, ou uma crise que estoura lá e mexe no nosso emprego. As coisas têm a sua dimensão grande e elas atingem a nossa vida. Mas a gente não pode se esquecer que um servo de Deus, ele tem que estar firmado num atributo divino. Deus é soberano. Deus é soberano. Dizer que Deus é soberano significa dizer que Deus está governando. Irmão, você já parou para pensar nisso? Será que isso ocupa seu coração? Quando você não vê nada acontecer na sua vida, você diz, meu Deus, o Senhor está governando. Eu lembro quando eu era solteiro, eu ficava assim, 16, 17, 18, nada. Sabe? Com 15 eu falei, não sou celibatário. 16, 17, 18, 19 eu conheci, 18 eu conheci a Mariu, mas não sabia que ela seria, não sabia que ia dar certo, não aconteceu nada, só beleza. Então 18, mas nos 19, falei, puxa vida, acho que ela é uma pessoa que a gente pode começar a orar para ver se não é plano de Deus que a gente fique junto. Mas esse período... Para um solteiro, por exemplo, é muito difícil, porque você não vê nada e fala, Deus está no governo, Deus está no controle. É muito difícil. No meio de tantas coisas, pode ser uma falta de emprego. Qual é a garantia que você tem que na estatística você vai sair do lado ruim para o lado bom? Você não tem como medir essas coisas. No meio de diagnósticos, e se Deus não quiser fazer nada na tua vida? É difícil no nada. Ou no não, ou no silêncio divino, você dizer, Deus está no governo. Das coisas mais simples da nossa vida, a gente poder dizer, poxa, eu estou sem resposta, eu estou sem ver nada, aliás, só ver coisas pipocando e buchas estourando para cá e para lá, e ainda dizer, Deus, eu vim te louvar porque o Senhor está no governo.
O Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Soberania é isso, gente. Soberania é independente das bombas que estourem nas nossas vidas, ao nosso redor, longe ou perto, a gente saber tudo. Deus, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele sabe de tudo. E não tem uma experiência ruim que ele tenha permitido que eu passasse, que me marcou, até coisas de pecado dos homens, que fugiu do controle dele. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente cantou agora. O Senhor tem todos os dias cravados nas suas mãos. Isso é bonito no louvor, mas a gente tem que traduzir em piedade na hora da palavra. Deus dizer que os meus dias estão nas suas mãos significa que o dia mau também, ele mostra que Deus está no controle de todas as coisas. E é por isso que eu queria que a gente voltasse o nosso coração hoje para a soberania de Deus. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E dizer que Deus é soberano, irmãos, significa que Deus reina e não o homem. O texto que nós vamos ler hoje no capítulo 7 do livro de Daniel, ele nos mostra exatamente isso. Muitas vezes você pode achar, tanto para o bem quanto para o mal, que você reina ou que alguém reina. Que o poder está na mão do homem. Mas saibamos nós, como soube Daniel e todos aqueles homens da palavra que creram no Senhor, que Deus tem todas as coisas em suas mãos. O poder não está na mão dos homens. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E cabe a mim e a você cair diante dele em humilhação e dizer: Deus, dá-me percepção do teu caráter. Dá-me percepção da tua soberania. Que apesar de eu não entender o mal que está diante de mim, eu saiba adorar o Senhor, porque o Senhor governa, o Senhor reina e não o homem. Então vamos ler os primeiros versículos do capítulo 7. Não se assuste com a linguagem figurada, simbólica e metafórica desse texto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, até entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que subiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. E esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Meu Deus, se a gente for tentar explicar tudo isso, nós ficaríamos loucos. E esse é um texto, talvez, que a gente dissesse: bom, deixa eu ir para o Salmo 91, para o 23, que lá a gente encontra mais clareza na palavra para entender. Mas é justamente isso, irmãos. Primeira lição que a gente precisa pensar no Deus que é soberano e que governa todas as coisas
é que a soberania de Deus não nos livra, preste bastante atenção nessa palavra, de ver o mal. A soberania de Deus, dizer que Deus governa, não significa que você não vá ver o mal. E a palavra ver aqui está totalmente de acordo com os textos que acabamos de ler. O autor do texto está voltando agora para o capítulo 5, coisa que nós meditamos semanas atrás. Quando o rei Belsazar, ele está dizendo, retomou aquele rei que já morreu, mas agora está dizendo, quando Daniel teve uma visão ali, ele reconta essa visão agora, mas numa outra perspectiva. O objetivo agora do capítulo 7 é mostrar que aquela mesma visão que já veio no texto em capítulos anteriores, agora eles querem mostrar, a visão vem para mostrar a degradação do mal. E é por isso, irmãos, que a gente precisa pensar esse primeiro ponto da soberania de Deus. Deus quer que eu e você olhemos para Ele nas Escrituras e digamos, Deus reina e Ele é soberano. Todas as coisas estão nas suas mãos, mas Ele me deixa ver o mal. E eu quero ver o mal como um mal cruel, algo desagradável a Ele, algo que se opõe a Ele, que não tem nada a ver com o caráter dEle, que é totalmente oposto ao ser de Deus. A pergunta para nós nesta noite é, você consegue, na sua vida, eu aqui, na nossa vida, na nossa experiência com Deus, na nossa vivência com Ele, nós conseguimos olhar a soberania de Deus e ver a degradação do mal? Será que nós estamos, de fato, olhando a soberania de Deus e deixando que a soberania e o caráter santo de Deus mostre aquilo que está totalmente separado dele? Porque se nós não enxergamos o mal, alguma coisa está errada. O pastor está dizendo que a gente tem que ver o mal, sim. A palavra de Deus diz que nós devemos discernir o mal como mal. Avaliar, isso não tem nada de Deus. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com a palavra. Se não tem nada a ver com a palavra, eu quero fora da minha vida. Estou longe. Não quero ceder. Não quero passar perto. Eu quero olhar Deus ali, governando, e o mal que se escancara diante dos meus olhos. Eu quero ver esse mal como mal. Satanás, nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, lá no livro de Apocalipse, diz que ele não quer que os santos vejam o mal. E é por isso que ele muda a estratégia dele. O que é que ele faz? Se disfarça. Se disfarça de bem, de anjo de luz. Para quê? Para seduzir. Mas a palavra de Deus, olha como ela é demais, irmãos. A palavra é exata para você e para mim. Deus chama o meu coração e o seu para dizer, Ele reina, mas abre os teus olhos. O mal existe e está aí. E nós precisamos identificá-lo e dizer, isso não é de Deus. Nós precisamos identificar o mal e ver o mal. O mal, a gente precisa aprender a desvalorizar as coisas que não têm nada a ver com Deus a partir dos valores do Evangelho. Tem muita coisa que pode ser bonita, é importante, tem resultado e dá certo, mas não tem nada a ver com o valor do Evangelho. Pois se não tem nada a ver com o valor do Evangelho, não tem valor para mim. Isso é mal. E se é mal, eu quero longe da minha vida. Entende isso, irmãos? A soberania de Deus, ela suscita em nós a visão do mal. E aí agora a gente precisa pensar nesse texto. Por que essas figuras que não dá nem para a gente verbalizar direito? A gente chama isso na teologia de figuras bestiais. É porque é o que o mal é. Ele tem cara bonita, aqui não. Mas na tentação ele fica bonito. Ele fica gostoso, ele fica atraente, fica sedutor. Mas o que ele é essa figura bestial. É essa coisa que a gente não sabe nem dizer o que é.
que a gente não sabe nem definir. E a palavra que dá conta é bestial. E por que bestial? Porque tem degradação moral. Porque tem instabilidade. E porque tem falta de Deus. Deus não está ali. Não tem nada a ver com ele, irmãos. E Deus chama você, a mim, nós, nesta noite, para a gente olhar Ele governando e no governo divino olhar a feiura do pecado, a feiura do mal e dizer, não tem beleza nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus não está aí. Porque isso daí está reinando agora, mas é instável. É gangorra. Hoje está lá em cima, pois amanhã cai. Porque todo poder está nas mãos de Deus. E às vezes a gente é atraído por modas, por coisas que estão bombando, que estão dando certo, que estão dando resultado, mas o nosso crivo é Deus está nisso. Isso é para a glória de Deus, isso é de acordo com o Evangelho, com a palavra da verdade, pois se não é de acordo com o Evangelho, a palavra da verdade, não é porque eu sou o cara que sabe tudo de Bíblia, mas é porque eu, na minha pequenez e simplicidade, prefiro Jesus, a beleza dele. O que não é de Deus é bestial. E o que é bestial, irmãos, passa. Reina, governa, demonstra poder, mas passa. Está lá em cima, mas amanhã desce. E a coisa mais horrível de qualquer figura bestial, que essas que estão sendo apresentadas no livro de Daniel, vão ser explicadas e esclarecidas e até mais reveladas lá no livro de Apocalipse. A pior coisa de qualquer coisa que seja má, que seja ruim para as nossas vidas, que esteja desprovida de Deus, é que se está desprovida de Deus, está cheio de humanidade. É tudo para o homem. É tudo para a glória do próprio homem. Não é para exaltar o Senhor. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, por que Deus mostrou para Daniel? Deus não podia falar? Deus podia chegar, olha, eu reino, mas o mal está aí, vigia, cuidado. Deus teve que mostrar. Para quê? Porque Daniel precisava ver. Esse é o ponto. Você precisa ver o mal como mal. Eu preciso, a partir do Evangelho de Cristo Jesus, ver o mal como mal. Deus quer que nós vejamos o mal. Não estou falando de mal místico, que você vai estar andando em casa de madrugada e você vai ter uma visão, nem que você vai orar e o diabo vai aparecer. Não é isso que nós estamos falando. É discernir no sistema, é discernir o mal na cultura, é discernir as estratégias do diabo no mundo que você vive, no mundo que eu vivo, e dizer, Deus, eu estou vendo coisas boas, eu estou vendo resultados maravilhosos, mas eu não vejo isso para a glória de Deus. Não tem compromisso com o Evangelho. E eu vejo que isso é mal. Por isso a mensagem de Deus, irmãos, para Daniel, você tem que ver. E a mensagem de Deus para você, para mim, nesta noite, nós temos que ver. Você vê explicitamente, pela palavra de Deus, o governo dele e o mal instaurado ali, lá e acolá. Se você não vê, eu quero te dizer que a palavra de Deus vai fazer você ver. A gente deve olhar para as nossas relações hoje e dizer, Deus, está tudo bem, mas eu estou vendo o mal ali. Deus, está tudo bem aqui. Está tudo bem, os resultados estão maravilhosos, mas tem falta de Deus. Deus, está tudo correndo nos trilhos. Tem nada fora do controle. Tempo de calmaria. Mas Cristo está longe. Isso que tem falta de Deus hoje e Cristo longe, amanhã vai ser gangorra. Vai descer e virar queda. Meu ministério está uma bênção, está tudo bem. Está tudo tranquilo, os resultados estão aí. Eu não trato pecado, as coisas estão tudo ali, Deus não me exorta, não mexe comigo, não mexo com ele, beleza.
Mas hoje você está lá. E amanhã Deus humilha a gente para tratar. E o mal aparece. Irmãos, a gente precisa ver Deus governando. Mas Ele quer que a gente olhe as figuras bestiais como elas são. Não dá nem para falar. Não dá nem para dizer. O mundo que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, jaz no maligno. Ele é feio, irmãos. E Deus levantou a igreja, preste bastante atenção nisso, para ter nojo do pecado. O pecado, ele dá prazer e ele parece gostoso e bonito. Mas o fim dele, a palavra de Deus nos diz que o salário dele, ele paga o prazer que dá com a morte. Mas o evangelho de Cristo Jesus, o pagamento que esse evangelho nos dá é vida eterna. Irmãos, vamos firmar os nossos olhos no evangelho de Cristo Jesus e julgar todas as coisas com este evangelho e pedir ao Senhor discernimento. Discernimento é forjado com o Espírito Santo e a palavra, para a gente olhar, Deus, o Senhor está no governo, mas o Senhor quer que eu veja o mal que está diante de mim. E eu saiba discernir esse mal e ver que nele não tem Deus. Ele está cheio do coração do homem. E se está cheio do coração do homem e vazio de Deus e do evangelho, eu quero ver que apesar dos resultados, isso não há bem algum. Entenderam isso, irmãos? Primeira lição desse texto. Todas aquelas figuras que Daniel viu, é porque o mal é bestial. Mas não tem uma descrição das coisas de Deus de forma bestial. Tudo que é de Deus, que ele vai mostrar aqui, não é essa figura bizarra. Daniel e depois João, lá no Apocalipse, eles estão vendo coisas bizarras. Coisa que a linguagem, sei lá, um chifre que tem boca, que come a costela, que come quanta carne você quiser. O que é isso? É bizarro. O mal é isso, gente. O mal é isso. Agora imagina, tira essa imagem bizarra, imagina esse mal nas relações. Imagina esse mal num casamento. Imagina esse mal lá no teu trabalho. Imagina esse mal roubando as nossas relações, a nossa fidelidade ao Senhor. Imagina o estrago que tudo isso faz na nossa vida. Quando passa, a gente diz, uma coisa bizarra me arrancou. Eu estou em ruínas. Tudo que eu quero é que Deus volte a governar a minha vida. Deus reina. E nós precisamos ver que o mal está aí. Mas ele reina. Então eu gostaria de perguntar para você e para mim nesta noite se nós estamos prontos para ver. Se nós estamos prontos para discernir. Se nós estamos firmes na palavra para dizer, isso parece bom, mas está longe da palavra. É mal. Segunda lição desse texto, eu disse que hoje seria mais breve. Versículo 9. Voltemos ao texto. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Olha a diferença. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel viu aqui novamente
a sucessão, aqueles 4 animais bizarros e bestiais que ele viu, ele estava falando daquilo que nós já vimos na outra visão, no capítulo 2, e que a gente viu na visão de Nabucodonosor, aquela sucessão dos reinos, Medo-Persa, o babilônico, Medo-Persa, os gregos, perdão, e os romanos por fim. Agora ele está contando a mesma coisa de outro jeito. Dizendo, olha, tudo isso reina, governa, tem resultados, mas cai. E quem põe tudo isso no chão é o governo soberano do Rei Cristo Jesus. Se a soberania de Deus nos leva a ver o mal, mas a soberania de Deus, em segundo lugar, também nos faz ver o Senhor. Os versículos 9 aos versículos 13 ao versículo 13 que lemos, mostra que a visão do Senhor não é bestial, ela é clara, ela é objetiva, ela está definida diante dos nossos olhos. Se ali a gente não sabe nem imaginar o que a gente está verbalizando, pois quando a gente lê do versículo 9 para frente, a gente diz, meu Deus, dá para entender a clareza do governo do nosso Deus. O governo do Senhor, irmãos, tem ordem. O governo do nosso Senhor é tranquilo. O governo do nosso Senhor é um governo absoluto. Ele está ali ainda que este esteja no poder, que este esteja no poder e caia, este esteja no poder e caia, essa moda reina e vá, vem a outra e ela vai, vem a outra e ela vai. Mas o Senhor tem um governo absoluto. Ele reina para sempre. E esse reino, irmãos, não é só o reino poderoso de Deus, mas é também um servo de Deus, quando vê o Senhor, ele olha todas as coisas e diz, eu prefiro a palavra. Tem uma nova onda agora, pois eu prefiro os valores da palavra. Eles não vão passar. Agora a nova moda é, a palavra está desde sempre. Agora é possível, eu ainda continuo amando e perdoando. Agora é moda dos crentes, pois eu continuo preferindo orar, buscar o Senhor sobre todas as coisas, levar uma vida com Cristo, testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus no mundo, viver regido pela palavra, e é isso que sempre foi, é e será para sempre. Ele reina. A gente pode olhar as coisas em sucessão e em queda, em ascensão e queda, ascensão e queda, e dizer, a palavra do Senhor tem permanecido para sempre e ela está firmada nos céus. O salmista disse isso. Senhor, tua palavra é eterna e ela está firmada nos céus. Para sempre a palavra de Deus vai permanecer, irmãos. Olhar a soberania de Deus é valorizar o Evangelho. Olhar a soberania de Deus é dizer, eu prefiro o Evangelho me aviva. O Evangelho me renova. Eu não preciso de uma coisinha aqui, outra lá, de um movimento daqui. Eu prefiro o Evangelho, porque ele me renova. E é verdade, irmãos. O Evangelho traz vigor para a gente. A palavra de Deus, quando fala no nosso coração, a gente diz, meu Deus do céu, é velho, mas é novo. Eu já sabia, mas precisava ouvir de novo. E quando eu escuto de novo, dá vontade de cumprir. Depois de 70 anos ouvindo, não é o meu caso, espero chegar lá. Depois de 70 anos ouvindo, é como se eu ouvisse pela primeira vez. O Espírito de Deus usa a palavra e renova o nosso ser na palavra. E a gente diz, ela é a verdade. Eu quero a verdade. Eu continuo amando a verdade. Deus reina e sua palavra permanece para sempre. Eu não tenho vergonha dela. Irmãos, a gente já viu tanta moda passar. A gente já viu tanta coisa na igreja brasileira vir e ir embora. E eu me vendi a várias. Mas depois de um tempo, a gente tem que parar e dizer, Deus, eu quero o Evangelho de Jesus, porque ele me deixa fervoroso na tua presença. É verdade. Olhar a soberania de Deus e ver o governo de Deus por meio do Evangelho e da palavra traz fervor para o coração. Se você está aqui na fonte, desculpa os visitantes, e você diz assim, eu estou sem fervor no coração, olha, eu quero dizer que não é culpa da palavra, e nem do Espírito Santo.
É porque a gente precisa vou avaliar o nosso coração, onde está o seu, o meu, o nosso coração. Porque uma pessoa que ouve o evangelho e é habitada pelo Espírito Santo de Deus, passa lutas, provas, passa pela tentação, foge delas, mas vive em fervor no coração. Em chamas para Deus, em ardor missionário pelo mundo perdido e em fervor para estar ligado com os irmãos no corpo de Cristo. A gente olha a soberania de Deus e a gente diz, Deus, eu quero ver o Senhor. Diante dessa visão que a gente leu no versículo 9 ao versículo 13, irmãos, note que o texto diz para nós que aquele ancião de dias, que reina, que tem um trono acima de todas aquelas imagens bestiais e destruiu uma a uma, e a história confirma que isso aconteceu, passou Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma, mas o reinado de Cristo foi instaurado e permanece para sempre. Perceba que o reino de Cristo não é só para ele. O reino de Cristo é para quem está com ele, é para os seus santos também. É por isso que nós temos uma segurança, o Senhor reina. E se ele reina, com muita humildade nós podemos dizer, eu reino com ele. Se o Senhor reina, a gente alegremente pode dizer, eu estou no triunfo com ele. Se o Senhor reina, a gente pode entender que o governo que Deus deu, ele entronizou todo esse poder nas mãos do seu Filho Jesus. E esse governo que está nas mãos do Filho Jesus foi dado à sua igreja. A mim, a nós, a você, todo aquele que crê em Cristo Jesus. É por isso que o livro do Apocalipse vai dizer, eles, pois, o venceram pela palavra do testemunho que deram, que mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Somos nós, que o tempo todo, irmãos, somos ameaçados até de morte. Morte na cultura, morte, pressão social, qualquer coisa para dizer, negue a palavra. Mas nós podemos vencer pela palavra do testemunho que nós demos, de que o evangelho é a verdade, e mesmo em face à morte, não amar a nossa própria vida. Por quê? Porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele reina. E se ele reina, se ele vive, nós também vivemos e nós também reinamos. O reino de Cristo é o seu reino. É por isso que nesta noite, eu e você podemos orar o Pai Nosso e dizer, Senhor, que venha o teu reino. Estou vendo o mal diante de mim, ele é bestial, mas o Senhor tem um trono. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui, como é aí. Ver a soberania de Deus, irmãos, nos faz ver o mal, mas ver a soberania de Deus nos faz olhar a beleza do Evangelho e o reinado do Senhor ao ponto de dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu creio que nesta noite, nós precisamos ver e nos lembrar que Jesus e o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, destrói as bestas do pecado. Irmãos, vamos ficar firmes nisso. O Evangelho mostra que o mal, ele está vencido e derrotado, por mais que ele esteja no poder. É olhar as coisas e dizer, não tem Deus. Isso está derrotado. O Evangelho de Cristo Jesus nos mostra que todos esses reinos dos homens, projetos humanos, têm vida curta. E Deus, o Evangelho de Cristo Jesus também nos mostra que Deus vai julgar. E ele julga, porque ele é santo para julgar. E ele traz juízo para aquilo que não tem nada a ver com ele. E nesse juízo, ele também é louvado como um Deus santo. Você também vê isso? Deus quer que nós vejamos o mal, mas ele governando. Deus quer que nós vejamos ele governando e vejamos que o Evangelho de Cristo Jesus mostra Jesus reinando e nós reinando com ele, porque temos um relacionamento com ele. O texto diz que aqueles que estavam com o Senhor estavam diante dele e o servindo.
Estar diante dele significa viver com ele. E servir significa estar para ele, viver, se relacionar com ele. É isso que caracteriza a sua vida e a minha vida. A vida do crente não é vir aqui à igreja, ouvir a palavra e ir embora. A vida do crente, conhecimento de Deus é relacional. Jesus não chamou a gente para ser crente. Jesus não chamou a gente para ser evangélico. Jesus chamou a gente para ser pequeno Cristo. Para reproduzir a vida dele na nossa, e isso se faz com relacionamento. E relacionamento com Deus não pode ser de outra forma, a não ser de uma vida de oração, meditação na palavra de Deus, busca ao Senhor, desejo de congregar com os irmãos e participar da ceia, da mesa que ele preparou para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, se você quer viver e reinar com Cristo, tenha uma vida com ele, ande com o Senhor. Gostaria de concluir a nossa meditação lendo os outros versículos, do versículo 15 em diante. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Já explicamos. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. É o reinado de Cristo. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Deus não estava lá. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Louvado seja Cristo pela sua obra. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará esta terra, a terra inteira, despedaçando-a, pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. O meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Gostaria de concluir perguntando se você vê o mal como mal pelo Evangelho de Jesus. A fonte de todo mal é o mundo e o diabo. A resposta de Deus para ele é julgamento, porque ele tem poder. E o plano divino de Deus para nós é a redenção pelo seu Filho. Agora, um adendo que eu gostaria de fazer para a gente orar. Daniel teve uma experiência mística e sobrenatural. E o que ele fez? Eu guardei comigo. Irmãos, muitas vezes você pode até ter uma experiência assim, mística e sobrenatural. Mas a palavra de Deus diz que a gente às vezes não sabe nem explicar. Eu queria que a gente, nesta noite, pedisse ao Senhor: Deus, por favor, faz-me ver o Senhor reinar. Eu preciso ver que o Senhor reina. E eu também quero ver o mal, para eu fugir dele, para eu resistir a ele, para eu não me vender e não me dobrar diante dele.
segundo desafio, Senhor, eu não quero só ver o mal. Eu quero ver a garantia e aquilo que destrói o mal, Jesus Cristo. Ele reina e os seus santos reinam com ele. Ele destruiu e para sempre. Eu quero viver no Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus diz que até o nosso último dia nós vamos ter que lidar com as ciladas do maligno. Ele prepara ciladas. Ele é o mal. E ele usa o mundo para fazer isso. Que a gente tenha discernimento. Nós vivemos nos últimos dias. E o mal se levanta. Mas sem triunfo barato nenhum. Ele está vencido e derrotado. Essa é a nossa segurança. O Evangelho, a palavra de Deus, é eterna e permanece para sempre. Não negue a palavra. Não despreze a palavra. Deixa a palavra renovar teu coração. Deixa a palavra trazer fervor para você. Deixa a palavra te fazer simples. Deixa a palavra te fazer simples, mas não raso, profundo, mas simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é o Evangelho da salvação, que nos leva a orar, que nos leva a amar Deus sobre todas as coisas, que nos leva a deixar o pecado e o peso para correr livremente a carreira que nos está proposta, que faz com que a gente faça uma revisão da nossa vida, do nosso coração e tire os entulhos e diga: eu quero viver livremente, para que Cristo Jesus seja achado na minha vida. Que a gente tenha firmeza na palavra, firmeza no Evangelho, e não negocie esse Evangelho com nada, nem com ninguém. Vamos orar? Queria te convidar a ficar em pé. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra. Deus, Abacuque, ele ficou desesperado quando ele viu o mal suscitando diante dos seus olhos. Ele disse que diante dele ele via contenda, ele via litígio, ele via bagunça, ele via fofoca, coisas horríveis, ele via maquinações do mal, as pessoas se pegando por causa do mal. E ele dizia: o Senhor não vai fazer nada. Deus, é assim que a gente se sente às vezes. A gente vê tanta injustiça, tanta bagunça, tanta coisa errada. A gente vê coisas que a gente não pode resolver. Parece que o mal tem tanto poder, Deus. Parece que ele ganha proporções tão grandes, ele vira um gigante. É assim que a gente se sente, impotente diante dele. Mas faze-nos nesta noite olhar este mal, as coisas horríveis, como o Abacuque viu. Mas o Senhor disse para ele: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Senhor, nós não pedimos para o Senhor fechar os nossos olhos. Nós não pedimos para o Senhor nos tirar a visão. Mas nós pedimos para o Senhor nos ver, nos fazer ver que o Senhor reina. Deus, eu junto com os meus irmãos, preciso ver que o Senhor reina. Deus, tem tanto litígio, tanta coisa horrível diante de nós. Nas nossas coisas mínimas da vida, nas nossas coisas particulares, a visão tem nos assustado, Deus. Tem nos dado medo, Deus, e parece que a gente não sabe o que virá amanhã. Mas nesta noite nós pedimos ao Senhor: faze-nos ver que o Senhor está no trono. Por favor, Deus. Por favor, Senhor. A gente sabe que o Senhor reina. Nosso coração não duvida. Nosso coração não deixou de crer. Nosso coração permanece firme na palavra, mas nós temos medo. Daniel se assustou também. Abacuque se indignou. Os homens espias da terra voltaram perplexos.
Josafá disse que teve medo, mas ele pôs os olhos no Senhor. Por favor, Deus, firma os nossos olhos no Evangelho. Visita a fonte, Deus, e firma os nossos olhos no Evangelho. Levanta o nosso olhar para Jesus. E faze-nos, ó Deus, corajosos no meio do medo. No meio da visão aterrorizante, no meio da visão que nos deixa parados, dá-nos, com a nossa pequena fé, dá-nos, ó Deus, a graça de ver que podemos ser corajosos ainda que na nossa fraqueza. O livro de Hebreus diz que todos aqueles homens que nos antecederam, Senhor, eles foram corajosos, na fraqueza deles eles tiraram força. A nossa oração nesta noite é essa: na nossa fraqueza, produz a tua força. Faze-nos, Senhor Deus, na nossa fraqueza, não sucumbir e abrir mão do Evangelho. Faze-nos, ó Deus, na nossa pequena força, Senhor Deus, na nossa muita fragilidade, Senhor, não nos esquecermos da beleza do Evangelho de Jesus, mas que nós tenhamos coragem de confessar a palavra de Deus e dizer: ela é eterna, está firmada nos céus. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Faze-nos lembrar, Senhor, que o Evangelho é a verdade e compensa servir a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós, Deus, na nossa visão do mal, estamos fracos, Senhor Deus, a ponto de esquecer do Evangelho, faze-nos fiéis ao Senhor na nossa fraqueza. E se estamos seduzidos pelo mal ao ponto de não discerni-lo, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que o vejamos à luz do Evangelho e corramos aos pés do Senhor para ouvir os teus ensinamentos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê sua graça e a gente viva na presença de Deus, sabendo que Ele é socorro bem presente, e que a gente fique numa torre de vigia como Abacuque ficou, e de lá a gente não saia até que a gente tenha uma resposta que venha de Deus para nós. Deus nos abençoe.